E aí galera, tudo bem? Vamos aí continuar nossa resolução de listas de exercícios relacionados à tabela periódica. E hoje veremos mais algumas questões, tá? Sempre aperte pause, pessoal, de qualquer exercício e resolva, tá? Depois você compare com a sua resposta para ver se você acertou. Tudo bem? Questão 26, Unicinos, Rio Grande do Sul. Temos abaixo as configurações eletrônicas de alguns elementos no estado fundamental. A configuração eletrônica corresponde a um gás nobre E. Pessoal, sempre quando for questão assim de identificar que família é o cara, quando ele dá a distribuição eletrônica, sempre procure o quê? Procure a camada de valência. Para facilitar a nossa vida, eu já deixei tudo em vermelho aqui, a camada de valência. Lembrando, né, como a gente viu lá em atomismo, camada de valência é aquele que tem maior nível, tá? Por exemplo, 4, 3, entendeu? Maior nível naquela distribuição eletrônica, tudo bem? É o maior número, tá? Então vamos lá. O gás nobre, a gente sabe, pessoal, que o gás nobre da família é 18, né? Ou seja, ele apresenta quantos elétrons na camada de valência? Ele apresenta 8, né? 8 elétrons na camada de valência. Então você tem que procurar na distribuição eletrônica uma distribuição que apresente o quê? 8 elétrons no seu nível mais externo, sua camada de valência. Então vamos ver. Letra A aqui, um S2, S2, olhando o nível de valência dele, camada de valência, ele possui 2 mais 6, 8. Resposta, A de amor. Então essa é a resposta. O demais está errado. Aqui terminou em 4S2, apresenta apenas 2 elétrons. Aqui terminou em 3S2 e 3P2, apresenta no máximo aí 4 elétrons, tudo bem? Aí, pessoal, AD terminou também em 4S2, ou seja, apresenta 2 elétrons. E aí terminou em 3S2 e 3P3. 2 mais 3 dá 5. Então, não tem 5, tem 5 elétrons, né? Não tem 8. Então, a resposta é de Amorf, único que terminou com 8 elétrons, se igualando à distribuição eletrônica de um gás nobre. Tudo bem? Questão 27 da FGV de São Paulo. O elemento químico A apresenta propriedades químicas semelhantes do oxigênio. A pode ter configuração eletrônica. Outra questão muito simples, pessoal. Eu falei para vocês, sempre os elementos químicos que apresentam propriedades químicas semelhantes são aqueles da mesma família, do mesmo grupo. O oxigênio da família é o quê? O oxigênio da família 16, tudo bem? Se ele é da família 16, ele apresenta quantos elétrons na camada de valência? 6, né? Como a gente viu. A família dos calcogênios apresenta 6 elétrons. Então, um elemento semelhante aí tem que apresentar quantos elétrons na camada de valência? 6 também, tá? Então, tem que ver. Eu já também marquei aqui a camada de valência para facilitar a nossa vida, o último nível, tá? Aqui vamos lá. 2S2 mais 2P6, quantos elétrons? Ele apresenta 8, então não é semelhante ao oxigênio. A B aqui termina em 3S2, não pode, tem que ser 6 elétrons. A letra C termina em 3S2 e 3P1, termina em 3 elétrons, aí não pode também. A letra D termina em 2 mais 3, 5 elétrons, também não pode. E por exclusão, resposta aí de Eduardo aí. Termina exatamente com 3S2 e 3P4. 2 mais 4, 6 elétrons na camada de valência, se igualando à família do oxigênio, tudo bem? Configuração semelhante do oxigênio. Então, tá, vamos para mais uma questão aqui, Unicinos, Rio Grande do Sul. Entre as alternativas abaixo, indica aquela que contém afirmações exclusivamente corretas sobre os elementos cujas configurações eletrônicas são apresentadas a seguir. Temos aí elementos de A e E com sua respectiva distribuição eletrônica. Aí ele vai para as afirmativas. O elemento C é um gás nobre. Será que é um gás nobre? Para ser gás nobre, ele tem que terminar com 2 elétrons na camada de valência, se for o gás hélio. Se for o hélio, o elemento hélio, desculpa, não gás, você não está trabalhando com gás. E 8 elétrons para os demais elementos, lá, argônio, entendeu? Xenônio, rondônio e assim vai, tá? Então vamos ver. Ele fala que C é um gás nobre, C é um gás nobre, ele termina com 4S2. Até poderia ser o hélio, até poderia se fosse o primeiro nível, né? Mas está no quarto nível, pessoal, tem muitos elétrons para cá, então impossível ser o hélio aí, então a resposta A está errada. C não pode ser um gás nobre. Alternativa B, A e C situam-se respectivamente no terceiro e quarto período. Então ele está dizendo que A está no terceiro e C está no quarto. Vamos ver A está no terceiro período, realmente está correto. E C situa-se no quarto período, C está no quarto período, perfeito, pessoal. Resposta B de bola, tudo bem? C, o elemento, já chama a resposta, vamos ver porque o resto está errado. O elemento E é um calcogênio, situa-se no quinto período da tabela periódica. Vamos lá. O elemento E não está no quinto período, tudo bem? E ele é um calcogênio? Não, ele é um halogênio, terminou com 7 elétrons na sua camada de valência. Impossível ser isso aqui. A D, o elemento B é um halogênio. Vamos ver se ele é um halogênio.
Para ser um halogênio tem que ser 7 elétrons da camada de valência. Tudo bem? Ele apresenta 6 elétrons da camada de valência. 2 aqui com mais 4, 6. Então não é um halogênio, era um calcogênio. Se fosse calcogênio estaria correto. E o elemento A é um metal alcalino terroso. Vamos ver se o A é um metal alcalino terroso. A termina com 3S1. Ele é um metal alcalino, tá, pessoal? Para ser metal alcalino terroso, ele tinha que terminar com 3S2, no caso aqui, com 2 elétrons na camada de valência. Ele é só um metal alcalino, não terroso. Então, a resposta E está eliminada, confirmando o B de bola. Questão 29 da 6 Gran Rio, Rio de Janeiro. Um átomo T apresenta menos 2 prótons que Q, tudo bem? Que um átomo Q. Com mais informação, não tem minha opção fácil. Então, ele vai te dar T vai ser isso, Q vai ser aquilo. Pessoal, se T apresenta 2 prótons a menos que Q, significa que ele está o quê? Duas casas a menos na tabela periódica, tá? Então, o Q vai ser tipo assim. Tu terá aqui, ó. Sei lá, terá aqui, ó, Q. Tudo bem? Tem Q. Aí, bem aqui estará o T. Sempre ele estará o quê? Duas casas atrás do T, ó, ele apresenta 2 prótons a menos, aí tem o número dele, esse e esse, aí beleza, chegou em Q. Então, o que acontece? Esse caso de questão, pessoal, se eu não sei se vocês Gran Rio deu uma tabela periódica lá na prova, tá? Colocou lá em algum local. Se não deu, pessoal, realmente você vai ter que lembrar da tabela periódica, tá? Tem que lembrar de cabeça. Eu trouxe aqui uma aqui para vocês verem como é mais ou menos essa questão aí, tá, galera? Caso ele tenha dado, beleza, se ele não deu, pessoal, aí não tem jeito. Você vai ter que se lembrar da tabela periódica, mais ou menos como ela está estruturada. Vamos ver. T é um gás nobre e A é um alcalino terroso. T é um gás nobre. T está onde? Está na família 8A, então. Está aqui. 8A ou 18. Se T está aqui, A é um alcalino terroso, vamos ver, ele tem que estar 2 números à frente. Alcalino terroso 1 e metais alcalinos 1. E alcalino terroso 2. Então está correto. A está correto, mas ele quer a falsa, né? Então a está eliminada por isso, tá? Realmente, se T for um gás nobre, A vai ser um alcalino terroso, que ele vai estar o quê? 2 colunas à frente, tá? Daquele determinado elemento. Só pensar aí, ó, vamos dizer que T fosse o argônio. Se T fosse o argônio, 2 casas depois, 2 números atômicos depois, você ia ter o potássio e você ia ter o cálcio. Q seria o cálcio, tudo bem? T seria o gás nobre, tá? T seria um halogênio e B seria um alcalino. Vamos ver, halogênio, família 17. Família 17 está bem aqui. E alcalino, vamos dizer que T seja o flu. Se eu considerar o T como flu, aqui, T aqui como flu. Já que T apresenta 2 números atômicos a menos do que Q, basta eu andar 2 vezes. Olha, andei, virei neônio, andei, virei sódio. Então, a gente achou que seria o sódio. Então, eles estão 2 casas separadas? Estão, pessoal. Então, também está correto. Ele quer a falsa, né? C. T seria um calcogênio e Q seria um gás nobre. T seria um calcogênio família 16. Esses caras aqui, né? Os 7 porquinhos lá. Então, se T... Vamos dizer que T fosse o oxigênio aqui. Se eu andar 2 casas, eu chegaria a um gás nobre? Flu, neônio, chegaria. Família 18 é essa aqui. Então, está correta também. Tá? Sempre tem que dar 2 casas. T tem que dar 2 casas atrás de Q. Sempre assim. Questão D aqui. Se T fosse o enxofre, Q seria o silício, pessoal. Vamos ver, né? Enxofre está bem aqui. Tudo bem? T está 2 casas atrás. Andando 1 e 2, eu acho o silício aqui, pessoal? A resposta é não, tá? Então, resposta falsa é D de doido, tudo bem? Por que D de doido, pessoal? A resposta é falsa. Justamente porque ele está dizendo que T é o enxofre, tudo bem? O enxofre está bem aqui. O enxofre é 2 números atrás de Q, ou seja, Q está 2 vezes na frente de T, tá? Pode falar assim também. Então, ele disse que T seria o silício, mas T seria o cloro. E passando o cloro, você acha o argônio. Que seria o argônio, tudo bem? Não seria o silício. O silício está onde? O silício está na família do carbono, bem aqui, ó. Ele está dizendo que seria esse cara, só se tu invertesse. Mas não é invertendo, tá? Então, resposta D de doido. A letra E. Se T fosse o bário, E seria o sério. Vamos ver, bário está bem aqui, né? Cadê bário? Bário, bem aqui, 56. Sério está 2 números à frente dele. Está, olha. 56, 57, 58. Está bem aqui ele. Realmente estão 2 casas separadas.
Então a resposta aí está correta, confirmando que D é a resposta, tudo bem? Questão 30. E o elemento químico com número atômico 54 possui sua camada de valência configuração 5s2 e 5p6. Os elementos com número 52 e número atômico 52 e número atômico 56 pertencem à família 2. Vamos analisar. Se esse cara tem número atômico 54 e apresenta essa distribuição eletrônica, 2 mais 6 dá 8, significa que ele é um gás nobre, tudo bem? Ele é um gás nobre. Ele é um gás nobre, tá? Da família 18. 8A, nomenclatura antiga. Se ele é o gás nobre, pessoal, esse cara aqui, ó, tem o quê? 2 prótons a menos. Se eles estão todos os elementos aqui, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, se o gás nobre é a família 18, pessoal, aqui, ó, 18, basta eu voltar 2, que eu acho que está em 52. 17, 16, beleza. Então, esse aqui é o cara com o número atômico 52, está na família 16. Tá? E esse aqui que tem número atômico 56, ou seja, ele está 2 casas à frente do gás nobre. No caso, passando para cá, eu tenho que voltar para casa o quê? Casa 1, casa 2, família 1, família 2. Então, ele aqui seria o quê? Um metal alcalino terroso. Então, 16 é a família do quê? Dos calcogênios. E a família 2 é a família dos metais alcalinos terrosos. Então, a resposta é o quê? Calcogênios, beleza. Alcalinos terrosos, beleza. A de amor. Os demais está totalmente errado, tá? Vamos para mais uma questão 31 do UFC, UFC, olha só, Ceará. O elemento com configuração eletrônica de estado fundamental, argônio, 4s2 mais 3s6, é o quarto mais abundante na crosta terrestre. Assinale a opção que corresponde ao nome desse elemento. Galera, se essa Universidade do Ceará não deu a tabela periódica, aí, pessoal, não tem jeito, você tem que ter lembrado o número atômico desse cara. Por exemplo, o argônio, pessoal, você tem que lembrar que o argônio, ele tem número atômico 18, tá? 18 elétrons. 2 elétrons fica com 20. Mais 6 elétrons ali, você fica com o número atômico 26. Então, o elemento tem número atômico 26. O elemento que tem número atômico 26 na tabela periódica, pessoal, é o ferro, tudo bem? Resposta aí de Eduardo. Não sei se a Universidade do Ceará deu, pessoal, uma tabela lá na coisa, não sei. Porque no caso, realmente, você tem que lembrar o número atômico do argônio e o número atômico do ferro. Aí é complicado para o aluno, entendeu, pessoal? Então, outro teria que saber bem a organização da tabela periódica para saber onde é que ele está, já que ele está no quarto nível. Tudo bem, você poderia encontrar por aí, mas você tem que ter praticamente gravado os metais de transição da tabela periódica, entendeu? Então, não sei o que a Universidade do Ceará fez aí, se ela deu ou não deu, tá, pessoal? Mas essa que seria a resposta. Universidade Católica de Salvador da Bahia. A espécie X2- com 8 elétrons na camada de valência, tá? Então, esse X2- tem 8 elétrons, tudo bem? Na camada de valência, camada mais externa. Pode ser do elemento X, que na tabela periódica pertence ao grupo. Então, ele quer saber, pessoal, se eu voltar, tá? Se eu não ganhei, que eu não estou com carga negativa. Se eu estou com 8 elétrons ganhando esses 2 elétrons aqui, então, se eu tirar os 2 elétrons que eu ganhei, eu volto a ser X. E se eu sou X, que família eu tô? Eu tô na família 6, né, pessoal? Claro, né? Família 6, tudo bem? Se ganhando os elétrons fiquei com 8, perdendo os 2 elétrons que eu ganhei, eu sou da família 6. Eu volto a ser o átomo, o elemento, desculpa, que possui a mesma quantidade de prótons e elétrons, entendeu? No estado fundamental. Então, já que ele ganhou 2 elétrons, ficou carga 2-, ele é da família 6, tudo bem? Deve ser aí da família lá, da família dos calcogênios, tudo bem, galera? E é isso, galera. Um forte abraço e tchau, tchau.